ser uma criança feliz, realizada e tudo mais, tem que se alimentar bem. E por isso a gente tem essa mesa linda aqui e temos a mamãe Geisa, mãe de 2 crianças, e também a nutricionista Amanda Martins, que elas trouxeram várias opções de lanches saudáveis. Práticos também. E práticos, olha, é importante aqui que a mamãe já está corrigindo que tem que ser prático. Tem que ser prático. Geisa, você que prepara esses lanches, preparou essa mesa aqui, conta pra gente o que te levou a começar a preparar essa alimentação para os teus filhos? A gente tem... meu filho não ingere glúten, porque ele não pode, ele é celíaco. Anos atrás, quando a gente descobriu, era bem limitado. E não comer glúten não quer dizer que ele coma saudável, porque ainda existem muitos produtos que, assim, são saudáveis, mas não são. E eu vendo a minha filha não comendo nada de verdinho, tipo uma salsinha não queria, o meu filho, ele ia começar uma introdução alimentar, eu falei assim, peraí, a gente tem que mudar isso aí, não tá certo, né? Porque tem que cuidar de dentro para fora. A nossa morada é nosso corpo, é ele que vai nos mover, que vai tudo. Então daí a gente começou a falar assim, não, vamos começar a mudar isso aí, começamos as preparações em casa, focar na gente fazer, diminuir os industrializados, né? Porque eu acho muito importante agora que estamos numa era de consumismo muito grande, de um monte de pacotinho, um monte de super-herói, um monte de coisa que vem embalado e a gente não sabe o que tem ali dentro. E daqui quantos anos, o que isso vai trazer para a pessoa que está ingerindo, né? Isso aqui a gente sabe o que tem dentro, a gente preparou, a gente sabe que são ingredientes naturais, que tem nutrientes, que estão nutrindo a criança. Uma criança que tem saúde, ela vai bem na escola, brinca bem, gosta de brincar, tem uma vida ativa bastante. Saúde, né? Isso. Saúde. Amanda, o que é fundamental ter na lancheira de uma criança, né? Claro que existem faixas etárias, isso vai mudando, né? Lembrando, porque tem criança que vai para a escola com 2 anos, tem criança que vai para a escola com 10, então tem algumas diferenças. Mas o que é importante ter na lancheira de uma criança, que é fundamental? Nós dividimos a lancheira em 3 grupos. O primeiro grupo, que é o principal, são as frutas. Então é sempre importante ter frutas. A gente pode trabalhar as frutas para não ser só fruta dentro da lancheira. Como, por exemplo, aqui a gente tem a banana com a aveia com os nibs de cacau. A gente pode usar canela, pode usar mel, mas é importante ter sempre uma fruta na lancheira. A gente pode alternar até com vegetais, como a gente tem com a cenoura, com o tomate cereja, até para variar um pouco a alimentação da criança. Então esse é o grupo principal da lancheira. O segundo grupo é o que a gente chama de grupo que vai dar mais saciedade para a criança. Então, o ideal é sempre combinar uma fonte de carboidrato com uma fonte de proteína. Então, pode ser um sanduíche, pode ser como a Geisa faz, as coxinhas, pode ser as empadinhas. Então, é sempre o alimento que vai deixar a criança mais saciada. Aqui também a gente tem opções como a panqueca de banana, como a tapioca. Então, esse grupo é o que vai deixar a criança com mais energia para passar a tarde. O terceiro grupo seria a parte das bebidas, né, dos líquidos. A gente tem uma cultura alimentar muito forte com o suco. O suco, porque tem que ter um suco. Na verdade, não precisa necessariamente ter um suco de fruta. O importante é ter a fruta na lancheira. A gente sabe que tem muitas crianças que gostam do suco, pode ter o suco, não tem problema, mas a gente pode variar, por exemplo, com chá que a gente tem aqui, pode ser uma água saborizada com frutas, com morango ou com hortelã também que a gente tem, pode ser um iogurte, então não necessariamente tem que ser o suco. E se a criança gostar, pode ser só água também, não tem problema. Bom, tudo isso, né, é um desafio até porque a criança, você quebrar, às vezes a criança está acostumada com uma coisa, aí você tem uma informação, você mudar esse hábito não é fácil. E aí que eu vou perguntar para a Geisa, porque muitos pais vão estar se fazendo essa mesma pergunta. Como mudar? Não é da noite para o dia, é um processo. Um processo longo, que demanda muita paciência. Se eu colocar o meu filho, ele tem 7 anos, se eu falar para ele assim, ó, filho, hoje teu lanche vai ser um tomate, ele não vai querer. Ele vai falar, ai, tomate é eca. A minha filha já come, ela gosta. Então, assim, mudar um paladar viciado, que é criança... Ele comia muito açúcar, então mudar um paladar leva muito tempo. E o que acontece é que na metade do caminho os pais desistem, porque falam assim, ah, ele não come mesmo, eu já tentei de tudo. Mas não é eu já tentei de tudo, é um processo muito longo e não é eu vou assim, ó, meu filho, filho, come o tomate, aí eu tô comendo um hambúrguer de lanche.
Então é um processo familiar também. Porque ele vai ver você comendo algo, você é o exemplo, né? Com certeza. Os pais são os exemplos da criança. Se o meu filho, que eu sou a mãe dele, eu sou tudo na vida dele, eu que ensino ele que atravessar a rua é perigoso, eu que ensino ele. Se eu tô comendo algo e ele vê, se a minha mamãe tá comendo, então aquilo lá é bom, faz bem pra mim também. Se ela não tá comendo isso aqui, é porque isso aqui não faz bem. Então, isso na cabeça deles é um jeito de pensar, né? É uma forma que eles pensam. Se a mamãe faz, é porque tá certo. Se a mamãe não faz, é porque tá errado. Então, isso também fica na mente. Então, é um processo familiar, demanda tempo, demanda vontade, não é somente preparar alimentos. Começa lá atrás, na parte de plantar, na parte de ir no mercado, na parte de escolher. É todo mundo junto, é esse processo para começar as coisas a andar. Bom, vamos falar do que não é legal ter na lancheira, o que não é muito recomendado ter na lancheira, Amanda, por exemplo. Bom, a gente tem que lembrar que o lanche da escola é um lanche que vai 5 vezes por semana. Então, o ideal é a gente ter sempre o mais próximo de coisas que a gente consegue fazer em casa. Evitar refrigerantes, evitar bolachinhas recheadas, bolinhos prontos. É sempre bom evitar de ter na lancheira assim com frequência. O ideal é sempre mais próximo do que a gente tem em casa. Bom, a gente estava falando nos bastidores que tem as porcarias, mas que também tem o bom senso. Então, por exemplo, não tem problema ter uma porcaria, às vezes, no final de semana, numa festinha. Geisa, você é mãe, teus filhos vão no aniversário, vai ser radical? É complicado, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Não dá para falar assim, você nunca vai comer isso. Acho que até 2 anos e tal é um outro tipo de conversa, né? A criança até os 2 anos. Mas depois disso tem que ter um equilíbrio, porque ele vai provar uma hora ou outra, né? Então tem criança que prova uma dessas porcarias e eu não quero, não gostei, porque já está acostumado com uma alimentação melhor. E tem criança que, não, gostei, eu quero, vamos sair, quero uma batata frita. Não tem por que você privar isso, não é uma coisa que é todo dia, né? Que isso é rotina, é uma coisa que é todo dia, isso faz mal. O lanche escolar é todo dia, são 5 dias por semana, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não é esporádico, esporádico não tem problema, a criança vai, é um momento de confraternização, é legal, tá na casa dos avós, tá num restaurante almoçando, não tem, eu acho que faz parte da saúde toda, né? Tá feliz, tá contente, tô comendo aqui, isso vale pra gente também, né? Amanda, por exemplo, a criança não come, não está comendo muitas refeições seguidas sem os nutrientes necessários. Aí é o caso, por exemplo, de buscar um profissional, buscar uma orientação, porque não é normal, certo? Uma criança ela precisa estar comendo fibras. Eu queria até que você falasse um pouco dos grupos, o que tem que estar, porque tem pai que de repente acha normal, que a criança não come, então tudo bem. Não é normal, quando a criança não se alimenta, fica muito tempo sem comer, negando os alimentos não é normal. O ideal é sempre procurar, quando perceber essa necessidade, essa dificuldade, é sempre bom procurar um profissional para entender o que está acontecendo, até porque a gente observa a criança, conhece um pouco da rotina e vai dando dicas de como melhorar essa aceitação. Os grupos que a gente divide, né, nos alimentos seriam então os carboidratos, né, como eu citei antes, as proteínas e as gorduras boas. E também as vitaminas e os minerais. Então, por exemplo, carboidratos a gente vai ter na panqueca, proteína no recheio da tapioca, que é o frango, gordura boa a gente tem nas oleaginosas e vitaminas e minerais principalmente nas frutas e nos vegetais. Bom, falamos dos grupos aqui e temos uma criança aqui no estúdio, uma mãe também. Bom, Manon, e aí, a alimentação da Nick, tá tudo certo? Ela se alimenta bem, ela come de tudo? Nick, agora é o jogo, é hora da verdade, hein? Então, eu pensava que ela comia muito bem, porque ela é uma criança que ela come desde verduras, legumes, carne, ela come tudo. Só que eu tive que levá-la ao nutricionista agora, há pouco tempo, e ela mudou todo o jeito dela de se alimentar. Tirou os industrializados e tirou o açúcar, gordura, um pouquinho mais. O lanche do colégio foi o foco dela realmente, porque era a hora que ela comia as besteiras, as coisas que não servia para ela. E como ela tem uma atividade muito forte de fisioterapia, balé e tudo mais, ela aumentou a carga de proteína. Então mudou tudo. Aí eu falei, gente, eu achava que ela comia super, hiper, mega bem, não era bem assim. Come realmente, ela é uma criança do brócolis, ela come brócolis, ela come de tudo.
mas estava errado da forma que era feita. Olha só, então às vezes os pais acham que está fazendo certo, mas aí com uma orientação, até pela vida da criança, essa alimentação pode mudar. Aí assim, ó, todo mundo em casa perguntando, a gente está mostrando várias comidas e tal, saudáveis, mas será que isso é gostoso? Será que a criança vai gostar? Ó, tem aqui uma coxinha de feijão. Uma coxinha de feijão. Ó, é de feijão, ou seja, essa coxinha tá valendo. Eu vou provar pra ver se é boa, pra dizer se é gostosa. Porque as crianças gostam de comer coisa boa também, gostosa, né? Tem que ser bom. Tem ferro. Tem ferro no feijão. O que mais que tem de propriedade? Tem carne seca, que é... E tem Fonte couve. de Proteína. couve, fonte de cálcio de ferro também. Feijão, carne seca e couve. Gostosa. É um lanchinho bom. Aí se o filho pedir uma coxinha, pode mandar uma coxinha de feijão. Não precisa ser aquela que a gente compra às vezes que é frita, né? Então a gente sempre acha uma forma de ser mais saudável Com na alimentação. catupiry. Isso, ketchup. Aquelas coisas. Bom, tem várias opções aqui, mas dá pra ver que são opções que são gostosas. A panquequinha de banana. Pô, gente, panquequinha de banana cai tão bem de manhã. E é Super perfeito fácil. isso. Aqui eu trouxe até 2 exemplos. Faz para o café da manhã, faz um pouco a mais, congela. Você tem um bolinho de arroz. Faz um bolinho de arroz para meio-dia, congela. Isso facilita, né? Porque os pais, não tenho tempo, é difícil. Então, usar as coisas que tu tem no teu dia, durante a tua rotina na tua casa, ou durante o que tu faz do jantar, se não fica em casa. Congelar, que o congelador é o melhor amigo de toda mãe. Tem sempre ali, tu tirou, pronto, deu, tá pro teu filho, tu sabe que ele tá comendo, tu sabe que ele tá comendo bem. É por aí, Geis, o congelador é um grande aliado. Meninas, quero agradecer a presença de vocês com tantas dicas. A gente poderia ficar a tarde inteira falando aqui de alimentação, mas olha, isso já ajuda muito os papais e as mamães que nos assistem. Obrigada aqui pelas dicas no SBT. Você, Geisa e Amanda.